Professor, gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre o conceito de liberdade. O conceito de liberdade é um dos conceitos mais importantes em toda a trajetória do pensamento humano. Dentre outras coisas, porque quando ele surge, ou pelo menos dentro da cultura ocidental, ao fazermos referência à liberdade, pensamos imediatamente no mundo grego, na construção da democracia, na organização de uma sociedade política. Nós podemos definir esse conceito de uma maneira bem direta, dizendo que ele relaciona a capacidade das pessoas fazerem escolhas e autodeterminarem os seus caminhos. Então, ao vivermos em coletividade, evidentemente existem noções de liberdades individuais e de liberdades coletivas. E ao longo da história, esse conceito foi mudando várias vezes. E quando que surge o direito à liberdade? O direito à liberdade é uma condição humana. O ser humano não existe se ele não for livre. O que significa ser livre? Não estar submetido a pressões externas, a pressões que efetivamente tiram a sua capacidade de decidir. Óbvio que para isso eu tenho que conhecer a própria natureza humana. Eu não posso dizer que eu sou livre para bater asas e voar. Isso não está na minha condição humana. Mas eu sou capaz de fazer escolhas relacionadas ao modo de viver em sociedade e aos caminhos que nós possamos escolher para a construção e o respeito a uma outra pessoa. Então, nesse sentido, a consciência de si e a consciência do outro é um dos pressupostos básicos para poder dizer que eu estou fazendo uma escolha pautada no princípio da liberdade. Professor, como podemos definir liberdade de expressão? Falar em liberdade de expressão é poder dizer qualquer coisa? Claro que não, né? A liberdade de expressão tem que ter um princípio básico, que é a responsabilidade do que se diz, como se diz e o respeito em relação ao seu oponente. É evidente que dentro da política nós temos várias tensões, por exemplo, ou dentro da vida social nós temos muitos conflitos. Porém, eu tenho que saber ouvir o meu oponente, aquele que não pensa igual a mim, e é nesse sentido que a liberdade de expressão tem que estar assegurada. Basicamente, esse é um princípio que foi assegurado a partir da Revolução Francesa, porque, afinal de contas, os governantes, tradicionalmente, não gostam muito que as pessoas expressem opiniões ácidas e críticas em relação a eles, e perseguiram os seus oponentes. Ao longo da história, nós temos muitíssimos exemplos a respeito disso. Então, a liberdade de expressão é um direito humano assegurado a partir das revoltas e das revoluções liberais do final do século XVIII. E como relacionar democracia, liberdade, liberdade de expressão e o direito à informação? Então, não existe democracia sem liberdade, né? Afinal de contas, a democracia pressupõe o poder que é do povo, pressupõe uma condição de isonomia, portanto, de igualdade entre todos os cidadãos que participam de um determinado sistema político e, consequentemente, todos podem opinar, todos podem falar. Então, a democracia não se resume ao voto, não resume num ato de eleição, mas ela tem que funcionar em várias outras camadas e instâncias. E uma das mais sensíveis e importantes é exatamente a liberdade de expressão, a liberdade de poder emitir a minha opinião, a liberdade de formar consensos ou divergências dentro de um determinado campo, mas para que isso possa acontecer, as pessoas têm que ter acesso à informação. Então não é pura e simplesmente sair repetindo informações, falando qualquer coisa, mas a democracia, um Estado democrático, ele tem que assegurar a qualquer cidadão o acesso livre às informações para que ele possa formular as suas próprias opiniões e, a partir disso, debatê-las. Então, é óbvio que eu posso ter visões, às vezes, um pouco mais radicais em torno da noção de liberdade, mas não existirá democracia se não houver liberdade de expressão de fato. E para encerrar nossa conversa, eu gostaria que você explicasse no que se sustenta a liberdade de escolha. Bom, a liberdade de escolha, ela se sustenta a partir de um critério ético, no sentido de que as pessoas têm que ter a consciência de si e dos outros e a consciência de que, ao fazer opções, elas dizem respeito não apenas a mim, mas dizem respeito também em relação ao meu semelhante. Então, nesse sentido, a liberdade de escolha, ela é um princípio básico para que as pessoas possam efetivamente definirem os rumos que tomarão
para si e para a coletividade na qual elas estão inseridas. Então, nesse sentido, é muito importante eu dar testemunho da minha liberdade quando eu reconheço a liberdade no meu semelhante. E que esse semelhante, mesmo sendo divergente, tendo divergências em relação às minhas opiniões, ele também possa poder expressar a sua opinião. E coletivamente nós possamos construir uma convivência pautada no respeito e nos princípios da democracia. Então a gente pode relacionar a responsabilidade, né? Sem dúvida, a liberdade está sempre acompanhada da responsabilidade, porque todo ato, toda escolha pressupõe uma consequência. Então, eu jamais poderei fazer uma escolha livre sem estar relacionado aos impactos desta minha escolha.